Excelentíssima senhora juíza, nobre defensor, força policial, serventuários da justiça, Ministério Público, nesse momento, exercerá o papel da defesa do senhor Leandro Augusto Pereira, acusado aqui de ato obsceno, tentativa de estupro, comportamentos indevidos, entre outras acusações promovidas pelo nobre defensor. Farei a defesa do Leandro Augusto Pereira, basicamente sob o manto da Lei Mariana Ferrer, onde é não admitido que os defensores, os promotores, ou quem quer que seja, denigra, ofenda com atos injustificados e desprovidos de qualquer arcabouço probatório a imagem da vítima. Primeiramente, o Leandro era um jovem de 23 anos e não há no processo nenhuma vírgula que diga que ele cometeu esses atos que o defensor o acusou. Processo que já vem de 20 anos. Em momento algum se falou que ele agiu de forma desrespeitosa com a Marilene. Em momento algum, alguém nesse processo, alguma pessoa que estivesse lá naquele forró, no bar do João, falou que houve qualquer movimentação, qualquer, qualquer reclamação da Marilene. Estava sendo incomodada. Ninguém me gritou, ninguém se ofendeu. Nem o toque no cabelo, que o defensor tanto fala, foi, o rechaçado, o veementemente, falado não para ele. O que se consta no processo são alguns depoimentos e esses eu preciso trazer, pelo menos em breve, anotação para os senhores. Só já de antemão falando para vocês, já fazendo um parêntese, no meio da defesa do Leandro, falando caso o acusado seja condenado, ele será condenado sob a égide da lei anterior que trata das progressões para os crimes hediondos. É dizer, ele com 1/6 de pena irá progredir. Com 1/6 da pena, ele progredirá. Então, cumprir mesmo, em regime fechado, porque o crime foi cometido em 2005, ele só cumprirá 1/6 da pena. E eu digo aos senhores e às senhoras, a pena a ser fixada aqui são 12 anos de reclusão. Extrapolado 1 ano e pouco, que ele já consta preso, mais alguns meses ele tem direito à progressão de regime. Irá lá para o galpão. Pro CIA, é perto de onde ocorreu. Lá perto. É lá perto. Perto do trecho 17 do CIA fica o galpão, onde as pessoas completam a pena no regime semiaberto. Lá no galpão, às vezes eu encontro os senhores por lá. Né? Então assim, ele vai ser condenado hoje a uma pena de 12 anos de reclusão por homicídio qualificado. Cumprirá somente 1/6 da pena. Por quê? Porque lá, em 2005, a lei penal não retroage, o que diz respeito à punição dele, ao cumprimento de pena, 1/6 de pena. Ah, eu estava falando o quê? Aí ele vai cumprir, em alguns meses, ele vai estar fora em regime semiaberto. Isso já está resolvido para ele, está resolvido. Finalmente está resolvido. Ah, eu estava falando de quem mesmo? A do Leandro, né? Estava promovendo a defesa do Leandro. O Leandro foi acusado do quê? O Leandro foi acusado de ser um cara inoportuno, um assediador indolente contra mulheres, um desrespeitador de mulheres, alguém que foi veementemente rechaçado e insistiu, alguém que falou para o acusado que iria praticar atos de
sexo com o acusado. Mas por que, meus senhores e minhas senhoras? Por estranhamente nunca houve nenhuma anotação nesse sentido no processo. Por ninguém. Nada. Cara, que processo é esse que a defesa se socorre para acusar uma vítima morta? Porque se eu fizer isso, minha senhora, pegar um processo completamente vazio e com a palavra de alguém que tem um nítido interesse de ser e sair impune daqui, e com base nisso, eu vilipendiar a honra de uma vítima que foi condenada à pena de morte? Cara, não estou falando que a vítima foi condenada a 2 anos no regime semiaberto, não. A vítima foi condenada à pena capital, à pena de morte, que foi sumariamente executada pelo acusado. Vejamos o que dizem as testemunhas que estavam no local, sobre o que aconteceu lá de fato. Porque o Leandro não se pode mais ouvir, mas os amigos dele que lá estavam, os senhores prestem atenção no que eles falam. Eles falam o seguinte: olha, nós sentamos perto de uma mesa que existiam, onde estavam sentadas 2 moças. 2 moças. 2 moças. O Leandro conversou bastante com essa moça. Conversou bastante. Inclusive, ela passou o telefone para ele. Deu o número do telefone, um contato, no Instagram, não sei. Mas deu o número do contato para ele. E o outro fala o seguinte: a partir do momento que falaram para ele, ó, essa moça aí, ela é namorada do tecladista da banda. Ele, ó, ficou longe. Eles são jovens que vieram de Minas Gerais para trabalhar. Eles estavam no local onde eles não conheciam direito quem era quem. Cara, a partir do momento que falou-se assim, ó, viu, essa menina aí, essa moça que você ficou conversando, já te deu o telefone, cara, ela tem alguma coisa com o vocalista, com o tecladista da banda. Cara, ele ficou, ó, não quero confusão. Em momento algum, ninguém fala que o Leandro fez o que a defesa acusa ele de ter feito. Cara, se eu chegar aqui e acusar do jeito que ele fez, eu sou no mínimo leviano. No mínimo leviano. Com base numa frase dita 20 anos após o crime, uma frase que nunca foi dita, que nunca foi repetida no processo. E faço disso a minha fundamental acusação. O defensor está acusando o Leandro de ter agredido o réu e causado a própria morte, justificando o assassinato dele próprio. Com base no quê? Numa única frase dita só hoje. Com grande estranheza me causa isso, porque assim, só foi hoje que o réu teve essa ideia. Só foi hoje que o réu saiu da situação dos ciúmes doentio dele e partiu para a situação que a vítima, o Leandro, teria falado que iria fazer sexo tanto com a moça quanto com ele. Dando ideias tipo de uma homossexualidade que para ele, para o nordestino, para o macho, como desenhou a defesa no seu discurso, seria algo que realmente o causava, digamos, indignação. Foi esse o desenho, de fazer o desenho do nordestino macho, do heterossexual que não admite a pederastia, para fazer um belo de um colchão, para trazer essa ideia de que a vítima teria dito a ele que ia fazer sexo com ele também, e aí ter uma justificativa, pelo menos em nível, né, de algum quesito, para conseguir, de fato, uma decisão completamente equivocada e injusta. Não tendo o menor respeito em acusar a vítima.
Meus senhores, minhas senhoras, se a senhora ou o senhor é vítima de homicídio, cara, homicídio, preste atenção nesse aspecto. O senhor é vítima de homicídio. O senhor está num restaurante, ou numa casa noturna, ou num show. E o senhor ou as senhoras sentam-se e conversam com outras pessoas que a senhora não conhece. Conversa por 1 ou 2 horas. A senhora não conhece. Mas a senhora achou por bem entender que a humanidade ainda é possível você sair de casa e conversar com pessoas que você simplesmente não conhece. Tem assuntos banais, assuntos aleatórios. Então, ok. A senhora é convidada a sentar na mesa, conversa durante ou mais. Essa pessoa te passa o telefone, ou essa pessoa te passa o telefone. Só que daí, existe uma figura, né, que está lá, sendo alimentada pelo ódio, alimentada pela raiva, e observando a miúde e a distância. Já maquinando o ódio e o que vai fazer com essa situação. Como vai resolver essa situação. A hora que você vai até o banheiro, de forma distraída, sem nem poder saber que seria morta ou morto, esse cidadão, sem dizer nenhuma palavra, porque não tem um relato que houve discussão entre a vítima e o réu. Cara, eu convido. Cadê a discussão entre a vítima e o réu? Onde que está isso? Onde que está isso, meus senhores? Ele vem e crava uma faca nas costas dessa pessoa. Essa pessoa pode ser qualquer um de nós. A nossa vida se encerrou ali. Só resta pegar o seu corpo e enterrá-lo. Acabou. Acabou a conversa. Eu não estou fazendo drama, não. Eu não estou fazendo melodrama, não. Eu estou falando o que aconteceu. É um jovem de 23 anos, cara, que naquele momento, o que fez foi conversar. Você pega outras versões dos depoimentos que tem aqui, fala assim, todos eles são assim, a hora que ele soube que a menina parece ela namorada do cara, isso é foda. E ela recebeu, conversou com ele bastante tempo, fala que deu o telefone para ele. Tem um depoimento que fala que até dançou, chamar para dançar, que dançaram. Cara, ninguém fala que ele foi desrespeitoso com o Matoso. Ninguém fala que ele foi grosseiro a ponto de falar, ele estava conversando com ela 2 horas. Ele tinha o telefone da menina. Ele chegou para ela e falou, eu vou transar com ela e com você. Nem o próprio réu disse isso em momento algum. Nem disse isso, nem o seu próprio amigo. Só que a defesa precisa ter isso na manga para conseguir uma absolvição ou conseguir o privilégio dos senhores. Senão não vai conseguir. E olha como que a defesa construiu esse absurdo. Não tem limite. Ela pode... E aí pensa o seguinte, os senhores estão mortos, a senhora está morta. Mas a sua imagem, a tua honra ainda existe. Né? E ela precisa ser defendida. E é o que diz essa lei nova, que trata dos direitos das vítimas, que foi sumariamente desrespeitada aqui pelo doutor. Não tem respeito pelas vítimas. Nenhum respeito pelas vítimas. Inventou que ela se insurgiu contra a questão de mexer no cabelo. Cara, onde está no processo isso? Nem o próprio acusado fala isso. Eu pergunto a ele, o senhor, ela repeliu o assédio, alguma coisa? Ele fala, não. Nem no próprio depoimento do acusado você não verifica isso. Da onde o defensor tirou isso? Do processo? Uma invenção contra a honra da vítima. Eu quero que consigne isso em ata. Mais uma vez. Aí você é morto, uma situação fútil, uma situação absolutamente injustificada. Uma vida de um jovem de 23 anos é ceifada, é cortada, é limada. Quantos anos de vida esse jovem teria? Na estatística mínima? Sei lá, 66, 70 anos de coisa. A gente está falando de 50 anos a mais de vida que foi roubado dele, foi tirado dele, foi subtraído dele. Foi roubado, ele foi roubado em mínimo 50 anos de vida. Roubado. E não bastasse isso ainda, hoje ele teve aqui a sua imagem vilipendiada e atacada com vil torpeza.
Não tem nada no processo. Somente, única e exclusivamente, com o intuito de conseguir uma absolvição ou um privilégio. E basicamente é uma coisa assim que vai resultar em nada para o acusado. Vai levar a simples, inequívoca impunidade. Senhores, senhoras, um homicídio consumado, privilegiado, precisa estar muito bem estampado. Porque senão, um cidadão mata os senhores na rua, mata as senhoras na rua, porque mata como? Mata ali na esquina, quando a vítima está sozinha, a vítima está desprevenida, a vítima está longe, a vítima está retirada do... Por que ele não atacou a vítima, então, quando a vítima teria dito isso para ele, lá dentro? Por que ele não atacou a vítima quando a vítima estava lá tentando conhecer a Marileide? Por que ele não atacou a vítima quando a vítima estava lá bebendo com os amigos sentado na mesa? Porque foi covarde. Esperou a vítima sair e virar a esquina e ir no mictório público e lá pelas costas vai lá e ataca. E aí fala o seguinte: a vítima falou que queria transar comigo também. Cara, espera um pouquinho. Mas ele fala onde que a vítima teria falado? Pelo contexto do depoimento, digamos, mentiroso? Seria dentro do bar que ele teria falado disso. Mas a defesa, basta a palavra do acusado, dita 20 anos depois. Imagine um acusado que mata um cidadão, um ente familiar dos senhores, das senhoras, um filho da senhora, o marido da senhora. Mata! Porque botou na cabeça dele, isso é o mal do Bentinho, botou na cabeça dele que o outro estava com algo que é dele. Só que não é dele, meu caro. Não é teu. Marileide não é tua. Porque o ciumento, e olha, digo que é ciumento, e é tão ciumento, porque após matar o acusado, ele vai brigar com a Marileide na casa da testemunha. Cara, ele continua, mesmo tendo matado o cara, ferido gravemente, cidadão, ele continua brigando pelos ciúmes. Ele continua, a senhora vai ver no depoimento, isso consta no processo, cara, que ele chega na casa do amigo dele, do melhor amigo dele, e não fala nada disso. Olha, esse cara falou que ia me transar comigo, esse cara foi desrespeitoso comigo. Não, ele vai brigar com a Marileide, porque ele está ainda enciumado. Ele vai brigar com a Marileide, porque na cabeça dele já não bastasse ter exterminado o cara que estava dançando com ela, que estava às 2 horas, que já tinha pegado o telefone dela, agora ele volta-se contra a mulher. Você não fala pro cara. E tem uma crise de ciúmes na frente do amigo, mesmo tendo acabado de matar um cara. É esse cidadão que não chega lá e fala para o amigo: meu, acabei de fazer uma besteira, perdi a cabeça, porque ele chegou para mim e falou assim, ó, olha, é o seguinte, meu amigo, ele chegou para mim e falou assim, ó, esse cidadão, sabe o que ele fez comigo? Falou que ia atos de pederastia contra a minha pessoa. Esse cara me desrespeitou, tipo, na minha hombridade, na minha masculinidade, sabe lá o que for. Esse cara falou que ia, sei lá, alguma coisa. Não falou nada disso. Sabe por que não falou? Porque ele mal viu a cara do Leandro. Porque ele não viu a boca do Leandro se mexendo, meu amigo. Porque ele não sabe nem a voz do Leandro, cara. Nem o doutor sabe, nem ele sabe. Eles não sabem qual que é a voz do Leandro. Ele não sabe qual é o sotaque do Leandro, não. Ele não sabe que o Leandro tem sotaque de Minas. Que o Leandro foi criado em Minas. Ele não sabe o sotaque do Leandro, não. Ele não conhece a voz do Leandro. Ele não ouviu uma coisa, uma única palavra sair da boca do Leandro. Ele viu a face do Leandro uma única vez, de relance de lado. Após ser golpeado. E só. Só isso. Só. Ele não sabe qual que é a voz do Leandro. Em nenhum momento do processo, você vai ter aqui uma única palavra que Leandro, seus 23 anos, seu sotaque de Minas, teria dito ao acusado. Não tem, minha senhora. Se a senhora tiver isso, a senhora absolva o cidadão. Absolva. Pode ir com a defesa. A
Se a senhora conseguir fazer isso, falar assim, cara, está comprovado, cara, estou convencido de que o culpado é o Leandro. Então, absolvam o acusado. Absolvam o acusado. Você está convencido de que, olha, cara, espera um pouquinho. O acusado, Leandro, falou, desrespeitou tudo aquilo que a defesa falou. Desrespeitou a mulher do réu. O acusado, Leandro, não, aquele que foi morto, Leandro, cara, de Minas, ele passou a mão no cabelo da mulher e ela não queria. Ele assediou a mulher de forma indesejada, desrespeitosa, toda essa conversa do defensor. Que ele que foi o errado, que ele que foi o desrespeitoso, que ele assediou a mulher. E aí quando o José Hugo Matoso chega perto dele, ele fala assim, vou transar com ela e vou transar com você. Ou seja, vou comer com você. Você também vai entrar na brincadeira. Dentro do bar ninguém nunca ouviu. Ninguém se insurgiu contra isso. A banda toda lá, ninguém falou. Sabe por quê? A moça não se insurgiu? Você vê um único ato da moça de tipo de insurgência? De repelimento? Não tem, cara. Não tem, porque não houve. E aí você pega e fala o seguinte. Aí um acusado que mata uma covardia, cara. Um jovem de 23 anos. Ele é músico. E daí? Eu sou músico também, tenho direito de enfiar a faca nos outros. Eu toco desde 14 anos, eu toco 20 instrumentos. Cara, eu toco oboé, viola, violão, violoncelo, teclado, saxofone, trompete, tal. E ainda canto. Nossa, e aí? Eu tenho direito de ir lá enfiar a faca nos outros porque eu entendi na minha cabeça, cara. Que a minha esposa, eu tô tocando num bar, numa boate, a minha esposa ficou 2 horas conversando com o cara e deu o telefone pra ele. E não tem mais nada além disso. Eu tenho direito de matar esse cara? Tenho. E depois ainda, com essa vítima morta, eu inventar que essa vítima falou que ela é tão nefasta, essa vítima, que eu matei, e eu ser tão covarde, feito algumas mentes são capazes de ser, tão desprovidas de qualquer limite ético, feito se vê aqui no tribunal do júri, que aí inventa-se, depois de tanto tempo foragido, que a vítima me disse, cara, que iria me comer, iria fazer sexo comigo. E por isso que eu reagi, enfiei a faca nele. Mas peraí, você não reagiu na hora? Ainda você saiu, foi pegar a faca, esperou a vítima ir lá no mictório e aí foi lá e cravou nas costas? Que história é essa? História mal contada, né? Sabe por que é mal contada? Porque é mentirosa. É mentirosa. Não tem pé nem cabeça. Não tem bem pé nem cabeça. Agora, levado isso aí como norte de justiça, cara, todas as vítimas esfaqueadas pelas costas, cara, o acusado pode, então, cara, no último segundo do julgamento, depois de extrapolados todos os recursos possíveis, depois de estabelecidos todos os direitos da defesa, a ampla defesa, depois de ouvido todas as testemunhas, depois de passado por todas as fases processuais, quando chegar ao derradeiro julgamento, depois de 20 e poucos anos, o julgamento perante o tribunal do júri, o acusado basta falar o seguinte: essa vítima falou que queria me comer. Feito esse cara falou. Falou que ia me comer, comeu a minha mulher. Mas alguém mais viu? Não, ninguém viu. Mas nem sua mulher falou isso? Não. Sua mulher ficou conversando com ele 2 horas, passou o telefone para eles, é isso que diz as testemunhas. E disse que você, depois disso, cara, foi ter uma crise de ciúmes, mesmo após ter matado um jovem de 23 anos pelas costas, cara, uma covardia imensa, você ainda continuou com a sua ira de ciúmes, cara, e foi ali, gritar ali com a sua mulher, lá na casa do seu melhor amigo, e o seu melhor amigo, o seu confidente, aquele que você toca desde não sei que data, aquele que você fala que canta, que dança, que sapateia, cara, você não foi capaz de falar assim, ó, óbvio, cara. Quem mata em legítima defesa, quem mata justificadamente, cara, ele grita, minha senhora. Grita, cara. Grita justificativa. Eu fiz isso por causa daquilo. Cara, eu fiz por causa disso. Ele não vai gritar com a mulher. Vamos brigar com a mulher. Não. Ele grita, justificada. Cara, eu fiz porque esse cara falou esse absurdo pra mim. Só que ele não tinha como gritar.
Porque até então não tinha essa elaboração de que foi por causa disso. Agora que ele pensou que pode ter sido, que agora ele acha, não, se for por causa disso, e eu falar, a vítima não está aqui para desmentir. As testemunhas já foram todas ouvidas, eu sou o último a ser ouvido. Ninguém vai te contrariar. Não, a lógica te contraria, a vergonha te contraria, a verdade te contraria, e a justiça te contraria. E a defesa do Leandro te contraria. Contraria como? Veementemente. Sem sombra de dúvidas, isso é invenção somente estabelecida para que você saia impune. Já não basta os 20 anos que se passaram. Eu estou pedindo, senhores e senhoras, que punam o senhor Leandro. O senhor Leandro não. O senhor Leandro já foi punido. E hoje, covardemente, a defesa se insurge contra ele, acabando com a sua honra, violando a lei Mariana Ferrer de forma veemente, sem nada no processo. Sem nada. O próprio acusado fala, eu não vi em nenhum momento, cara, que a Marileide se insurgiu contra o Leandro. Não estava aceitando o coteiro. Então, se o seu próprio cliente não fala isso, de onde você tirou? Da sua cabeça? No engodo? Mas essa discussão de só menos de importância, essa discussão é baixa. É baixa. Essa discussão não precisa me ater a ela, não. Estou tratando de jurados inteligentes, cara, que não se deixam enganar dessa forma. Eu estou falando o seguinte, senhores e senhoras, que a vítima chama-se Leandro Augusto Pereira. Ele recebeu um golpe de faca pelas costas, nas costas, que perfurou o seu rim, levou ele a um choque hipovolêmico e levou ele à morte, aos 23 anos de idade. Ele tinha pai e tinha mãe. Ele gostava de música também, ele gostava de tomar cerveja, ele gostava de conversar com os amigos. Cara, ele, 23 anos de idade, cara, tem duas mulheres sozinhas numa mesa, está na mesa do lado, cara, e a mulher conversa contigo. Os jovens vão, conversam. E por isso ele foi morto. O José Francisco da Costa foi autor do golpe. Cara, a defesa do acusado, até agora, falava que não foi ele, que não tinha prova de ter sido ele. Até agora, até essa fase do processo, a defesa técnica, né, falava não foi ele, não tem prova, não pronuncia, não tem dúvida que foi ele. Cara, a prova toda gritando. Falava, como que eu vou discutir a prova da autoria? Autoria clássica, categórica, de alguém que a autoria diz tanto, cara. A prova da autoria diz como esse cara executou o crime. E o autor escolhe, o homicida escolhe a prova que vai ter, minha senhora. O homicida que escolhe a prova que vai ter. Quer que eu fale isso de forma muito evidente? Se ele resolve matar no local ermo, ele escolheu a prova que vai ter, não vai? Se o homicida escolhe agredir a pessoa no local habitado, no local cheio de testemunhas, ele escolheu a prova que ele vai ter. Se um homicida escolhe atingir a vítima quando a vítima vai urinar, quebrando a esquina, ele escolheu a prova que vai ter. E qual que é a prova que ele teve? Cara, a confissão que ele dá ao próprio amigo. O amigo falando que todo mundo sabia que era ele. Ele fugindo, desaparecendo, esquecendo a banda que nunca deixou de tocar um sábado. O show para. Por qual motivo? Cara, o João, que é o dono do bar, cara, não tem uma reclamação para fazer do Leandro, cara. Peraí, você é um jovem desrespeitador, que nem diz o doutor Praxedes? É um jovem que desrespeita, agora depois de morto, cara, o cara não está aqui para se defender. Aí ele fala que... Peraí, aonde que ele está assediando a menina assim? Aonde? Com base no quê? Com base no quê? Para pedir um privilégio que não existe? Para fugir do motivo que é fútil? Para conseguir um garimpo de impunidade? Não, desse jeito não. Desse jeito os jurados não vão admitir. Eu espero. Senhores, aí, o segundo quesito, esse aqui era um júri, onde se discutiria o segundo quesito. Olha só, minha senhora. Eu vou ficar assim. Aí a defesa seria no sentido, olha, temos dúvida se